Fortalecimento espiritual diário. Hoje vamos falar sobre essa mensagem, fortalecimento espiritual. Algo que acontece quando nós cremos na palavra, quando nós praticamos a palavra, lemos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito. O nosso corpo fala do nosso físico, com ele sentimos o que acontece exteriormente, dor, frio, fome, etc. A alma fala das emoções. Usamos como exemplo a tristeza e a alegria. A alma fala também do nosso temperamento, personalidade, etc. Agora, o nosso espírito é o ser não material e invisível, que tem capacidade de se relacionar com Deus e se manifesta através das nossas intuições, pensamentos e etc. Né? Com esse entendimento, eu gostaria de falar sobre o fortalecimento em Deus. No momento em que cremos em Deus, nos tornamos um ser completo, possuímos um espírito vivo, pois antes ele estava morto por causa do pecado. Mas quando eu aceitei Jesus, eu nasci espiritualmente, o Espírito Santo veio morar em mim, morar em você. E agora podemos nos relacionar com Deus, pois Deus, ele é espírito e ele é através do espírito que nós podemos ter comunhão com Deus. Então o corpo fala do nosso físico, a alma das nossas emoções e o espírito, ele fala do ser não material que se relaciona com Deus, porque nós somos espírito e agora somos vivificados. A natureza velha, agora nós ganhamos uma natureza nova que tenta subjugar a velha, né? E agora nós dominamos pelo Espírito Santo. Antes estávamos mortos pela nossa natureza errada e pecaminosa, mas agora nós ganhamos fortalecimento. Mas nós temos que alimentar essa nova natureza e nós fazemos isso através de algumas práticas espirituais. O fortalecimento espiritual em Deus acontece igual ao fortalecimento natural. Nosso corpo fica forte quando nos alimentamos e isso acontece naturalmente. Geralmente tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos. Essas são refeições suficientes para manter nosso corpo fortalecido e assim podemos então trabalhar, fazer exercícios, praticar várias atividades durante o dia. E é do mesmo modo que isso acontece com o nosso espírito, pois ele precisa se alimentar para ficar forte. Mas ele se alimenta do que, né? Então vamos falar algumas coisas. Leitura da Bíblia e a oração são os pontos principais ali que nós vamos falar hoje. O espírito do homem se alimenta de práticas espirituais, as quais são oração, leitura bíblica, jejum, louvor, pregação, etc. E quando você se envolve em louvor, adoração a Deus, você está se envolvendo espiritualmente, lendo a Bíblia, meditando, orando. Enfim, sempre quando nos envolvemos em práticas espirituais, estamos fortalecendo o nosso espírito e a nossa fé em Deus cresce. Tendo esse entendimento, gostaria de falar não de todas as práticas, mas dessas que precisamos ter diariamente para manter nosso espírito alimentado, as quais são oração, leitura bíblica, né, com a meditação. Meditar no que está escrito, né? Ler e orar são exercícios sadios para a vida cristã. Quando eu oro, falo com Deus e Ele fala comigo. Quando leio a Bíblia, fico conhecendo tudo que Deus pensa, quais são os seus desejos, suas vontades e também quais são os seus mandamentos e as suas promessas para mim. A leitura e a oração precisam ser diárias, como as refeições que temos. Se nosso espírito é fortalecido comendo, também nosso corpo é fortalecido comendo, né? Nosso espírito também se fortalece lendo, orando e praticando essas coisas, né? Assim podemos interagir melhor com Deus e fazer sua vontade. Quando nós nos interagimos assim, nos fortalecemos espiritualmente e o nosso espírito começa a dominar nossas vontades, emoções e a obedecer a Deus fica mais fácil. O que é oração? Oração é falar com Deus, expressar nossos sentimentos, nossos pedidos, expor diante dele nossos anseios e também expressar louvor e gratidão. Na oração, Deus fala através do nosso espírito e Ele dá a direção, dá as respostas e entendimentos que precisamos no dia. Né? Quando você ora, Deus vai falando, você ali e na sua mente, você vai vendo o que o Espírito Santo está trabalhando ali. Às vezes tem as vozes dos pensamentos, tem a voz do Espírito Santo, tem que saber discernir quais são as vozes que estão falando. Né? E o diabo também coloca setas e às vezes tem pensamentos que não são seus.
você tem que saber discernir qual que é a vontade de Deus, e conforme você vai praticando, você vai sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, gera paz, e ela vai corresponder com o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que é bom orar e ler a Bíblia. Quando oramos, estamos nos doando a Deus, fortalecendo nosso espírito, mortificando nossa carne, somos livres de desejos pecaminosos e assim entramos no processo de santificação, através da oração e da leitura. A leitura bíblica. A leitura revela o que Deus pensa e o que Ele quer da humanidade. Ao lermos a Bíblia, somos ensinados, corrigidos, recebemos um testemunho dos personagens bíblicos, também conhecemos as promessas de Deus, seus mandamentos, enfim, ela é o manual do fabricante. Nós somos criados por Deus, nos tornamos seus filhos e agora temos um manual que nos ensina a viver. Deus inspirou homens de Deus para escrever a Bíblia, pois Ele estava querendo que a Bíblia chegasse até nós e ela é a nossa parceira nessa caminhada cristã. O alimento diário. Jesus disse que Ele é o pão da vida, Ele é o pão de Deus que desceu na terra para dar vida ao mundo. Jesus também fala que Ele é o verdadeiro maná e que precisamos matar nossa fome com esse pão. Os israelitas no passado também comiam do maná, mas aquele maná era um simples pão, mas serve como exemplo. Vou ler um pouquinho aqui, em Êxodo 16 fala que Deus fez chover o maná para o povo que estava no deserto, e ele devia ser recolhido todos os dias, né? Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu vos prove se anda na minha lei ou não. 16:14. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como geada sobre a terra. No 21 fala assim: colhiam-no, pois manhã após manhã, conforme o que podia comer, porque vindo o sol se derretia. O maná era um tipo sucrilho, pãozinho de mel, docinho, e era recolhido todo dia. Fala que quando demorava muito, ele derretia por causa do sol. E na oração do Pai Nosso, Jesus fala: dai-nos o pão de cada dia, pão nosso que nos dá hoje. Tem o pão natural e o pão espiritual que você pede a Deus. Cada vez que você lê e ora, você está lendo ali, está, né, se alimentando com o maná, com a palavra de Deus. Para nós é a palavra. E se você deixar às vezes para ler e orar no final do dia, às vezes vai derreter, você não vai conseguir o tempo, a correria, né, o cansaço. Então por isso que se perdia. E quando você deixava de um dia para o outro, lá em Êxodo fala que criava bicho. Então não adianta você ler muito hoje e amanhã não ler nada, ou vários dias sem ler. É importante todo dia um pouquinho, e aquilo lá vai ser um alimento diário. A comunhão com Deus diária é o que te dá fortalecimento espiritual. A Bíblia nos conta sobre o povo que andou no deserto. Eles eram o povo de Deus e Deus o sustentava com o maná, que era camada fina como escamas que caía sobre o orvalho do deserto todas as manhãs. E ele tinha gosto de pãezinhos de mel com azeite, e esse era seu alimento diário. Todos os dias as pessoas saíam das suas tendas logo ao amanhecer e colhiam. Deus tinha estabelecido isso para o seu povo. Isso era um simbolismo para nós no tempo de hoje. O maná é a palavra, é o alimento espiritual para nós que cremos, e como no Antigo Testamento precisamos colher todos os dias o pão para nosso sustento. Os antigos tinham o maná para sustento do corpo físico, mas nós temos o pão da vida, que é Jesus, para sustento do nosso espírito. Amém? O povo do deserto colhia o maná todos os dias, comiam o que era necessário, o que sobrava jogava fora, pois não servia para outro dia, pois cheirava mal. Então colhiam novamente no dia seguinte, e isso nos mostra que devemos colher todos os dias nosso alimento espiritual. Temos que ler a Bíblia e orar, pois foi assim que Deus estabeleceu para que tenhamos comunhão com Ele e sejamos fortalecidos. Jesus, Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. Então podemos entender que Jesus é a própria palavra, e quando recebemos a palavra, recebemos o próprio Jesus. Romanos 10, 17 fala: logo, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Entendemos então que a fé cresce quando lemos a Bíblia, ela cresce quando escutamos a pregação da mensagem, quando ouvimos da boca de Deus, pois a palavra é o alimento da nossa fé. Então podemos conservar a fé meditando na palavra e as guardando no coração. Amém? Essa é a mensagem para hoje. Deus abençoe. E veja nossas mensagens, tem muitas mensagens para edificação, e mensagens de fé e ânimo e coragem aí.
em nosso canal. Deus abençoe, fiquem na bênção em nome de Jesus. Compartilhe aí.